Mas abra sua Bíblia no texto lido para meditarmos na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, né? Nós já vimos somente uma revisão do que se viu na vez passada, que as pessoas de Israel, do povo de Israel, pereceram lá no deserto, meus irmãos, cerca de quase 600 mil pessoas. Saíram do Egito mais ou menos 3 milhões de pessoas, 3 ou mais, estou colocando por baixo, 3 milhões de pessoas, não é? Que eram 600 mil homens de guerra, e a família era numerosa, 4 ou 5 ou 6 ou 10 ou 12, pois um homem podia ter mais de uma mulher. Então 3 milhões de pessoas é um número razoável. Pois bem, daquele número, cerca de 600 mil pereceram no deserto, não entraram na terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, prometida por Deus. Não entraram, entendeu? E eu falei para os irmãos que isso rebate a conhecida doutrina da predestinação absoluta, pregada pelo teólogo João Calvino e aceita por muitas igrejas no mundo, não é? As chamadas igrejas históricas, reformadas, etc. Aceita essa doutrina que, a meu ver, à luz da Bíblia, não tem fundamento. Não tem fundamento. Eles eram quem? Era o povo de Deus. Eles eram o povo eleito. Eles eram predestinados e ainda são. A predestinação existe para o povo de Israel e para a igreja. Ainda existe a predestinação, porém, predestinação coletiva, corporativa, não é? A igreja é predestinada, ela não pode perecer de jeito nenhum. E também o povo de Israel, Romanos 9 diz que haverá um remanescente. Diz assim: ainda que todo Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Remanescente é o que restar do povo que crê em Deus e em Jesus como seu Salvador, não é? Então eles não entraram por quê? Já vimos na vez passada, não entraram por causa da sua desobediência. O coração mau e infiel, fez eles perecerem no deserto. Deus nos guarde, irmãos, de ter um coração mau e infiel, para ficar nesse deserto do mundo, que é o mundo, não é? Também vimos que eles não entraram porque, aqui diz a palavra, por causa da desobediência. Foram desobedientes. Toda desobediência a Deus é pecado, não é, irmãos? Então vamos procurar obedecer a Deus, obedecer e viver segundo a sua santa palavra. Não é segundo igreja A ou igreja B, teólogo A ou teólogo B, pastor A ou B, não, é a palavra de Deus. Mas na frente, aqui diz então que eles não entrarão no meu repouso, ele disse, na verdade. Aí passamos para o versículo 6, visto pois que resta que alguns entrem nele, nesse repouso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, não entraram. Por quê? Por causa da desobediência. Repete, desobediência é pecado e separa o homem de Deus. E falou ainda, determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo Davi, muito depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí está mais uma razão, porque eles caíram no deserto e não foram até a terra de Canaã. Desobediência, incredulidade, não é? Dureza de coração, está vendo? Dureza de coração, se endureceram, incredulidade. Isso é o que afasta o homem de Deus. Não é o fato da pessoa ser pobre ou ser rica. Tem pobre que vai para o inferno e tem rico que vai para o inferno também. Aliás, provavelmente a maioria dos ricos, porque
Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí a pessoa pensa, Jesus não sabia que não podia passar um camelo no fundo de uma agulha? Como é que ele criou uma coisa dessa? Aí você vai estudar a palavra, não é? No contexto histórico, cultural daquela época, não é verdade? E aí os estudiosos explicam o seguinte, que a cidade de Jerusalém e as cidades antigas sempre passava o rio por dentro da cidade. A cidade era construída em cima do rio. Para quê? Quando fechasse os portões da cidade, tinha água para eles beberem ali. E naquela passagem do rio, não é? Era ela apertada, o rio enchia toda aquela passagem ali, em forma de arco, geralmente. Segundo estudiosos, então, aquela parte assim era chamada de fundo de agulha, por ser estreito e o rio passar por ali, entendeu? Então o camelo passar por ali era difícil, o camelo entrar dentro d'água e passar por ali, muito difícil. Então ele usou essa figura, não é verdade? Ainda que ele usasse a figura da agulha de metal, isso seria uma linguagem figurada, não é? Retórica, figurada. Quer dizer, para exagerar, uma hipérbole. Hipérbole quer dizer o exagero numa linguagem para que você entenda o que estão querendo dizer. Então é difícil um rico entrar no céu, mas não é o fato de ser rico, não, porque eu disse, não é? Jó era o homem mais rico do seu tempo, mais rico do Oriente. No entanto, Deus o amou e ele foi salvo. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Então, quem tiver essas qualidades, for uma pessoa reta, sincera, temente a Deus, se desviar do mal e crer em Jesus como Salvador e obedecer, vai para o céu. Seja rico ou pobre, ou classe média, seja o que for, não é? Pessoa do comum do povo, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente da república, se aceitar Jesus como Salvador e obedecer, vai para o céu. Agora, o que impede é essas 4 coisas, não é? Incredulidade, desobediência e dureza de coração, não é? Tudo isso é que impede a pessoa de coração infiel, infidelidade, de entrar no céu. E aqui nesse capítulo está chamando a terra de Canaã do repouso para o povo que saiu do Egito. Hoje o repouso para a igreja é Cristo Jesus. O repouso é a igreja caminhar para entrar no céu, que será o repouso eterno para todos os crentes, não é, irmãos? Quanta gente sofre aqui nesse lugar, não é verdade? Doença, não é? Tristeza, dor, separação, tanta coisa, não é? Acontece com a gente e às vezes as pessoas ficam cansadas muitas vezes. Quantos crentes têm deprimido agora por causa dessa pandemia? Estão cansados, mas um dia entraremos no repouso eterno com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Glória a Deus. Então, por que se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso depois, dizendo, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quer dizer, o repouso primeiro que foi Canaã, eles não souberam aproveitar. Mas aqui está dizendo, ainda resta um repouso para o povo de Deus. É o repouso da vida eterna com Cristo para sempre, onde não haverá mais, como diz no Apocalipse, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doenças, nem enterro, nada disso. Será o repouso eterno, a vida eterna com Deus. A maioria do povo não acredita nisso não tem problema. Tanto faz crer como não crer, aquilo que está escrito vai se cumprir pela sua palavra. Que a palavra de Deus não pode falhar. Glória a Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Assim, meu irmão, você sabe que repouso é coisa boa, não é? E faz parte da realidade do ser humano. Todos nós precisamos de repouso. Quem não repousa
adquire mais doenças, mais problemas do que as pessoas que sabem aproveitar bem o repouso diário. Uma criança como aquele menininho ali, ó, o Calebzinho ali, quantos meses? 5 meses. Dorme quantas horas por noite? Não é? Bom, ele acorda 3 vezes na noite, mas dorme um bocadinho, não dorme? Segundo parece, são 10 horas, né, Francisco? Mais ou menos 10 horas. O Benjamin, lá, que é meu netinho, dorme 8, 10 horas, direto assim. Às vezes acorda e deixa a mãe acordada assim um bocado de tempo, né? Então, mas as pessoas de até a meia-idade, com 8 horas de sono já está bem. A vida moderna é tão complicada, tão agitada, na verdade, que a maioria das pessoas não dorme 8 horas por dia. É 7 horas, 6 horas, né? Ainda tem aqueles que não são inteligentes, fica com o telefone celular ligado até 2 da manhã e 7 horas sai para trabalhar. As pessoas não têm inteligência. Essas vão viver menos, pode estar certo, né? Cada temporada sem o repouso devido diminui anos de vida da existência da pessoa. Então, isso na vida física. Procure dormir bem. Evite estar vendo celular de noite, que aquela luz, a ciência prova que estraga a melatonina, que é o hormônio que produz o sono. E outro detalhe, viu? Evite dormir com luz acesa. Qualquer luz acesa, mesmo que seja uma luzinha, diminui o hormônio melatonina. E você não vai ter um sono completo, tá bom? Isso a gente estuda e aprende, não é verdade? Eu, graças a Deus, dentro de 5 minutos, 7, já estou dormindo. Glória a Deus por isso. Quando dá insônia, eu já disse a vocês qual é o remédio, não é? Estão lembrados qual é o remédio que eu já passei para vocês? Por isso que é bom ter a Bíblia decorada. Eu começo com o Pai Nosso, depois passo para o Salmo 23, na minha cabeça, vai rememorando, e bem devagarzinho: Senhor é o meu pastor, bem devagar. Aí depois termino o Salmo 23, eu passo para o 46, aí lá vai: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, amor. Do 46 eu passo para o 91, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sua onipotente descansará, né? Eu sei decorar todinho. Depois de 91 passa para o 121, tá bom? Mas raramente eu chego até o 121. No terceiro salmo já apagou, porque a sua mente se desliga das coisas e a palavra de Deus age na sua mente e você descansa, tá bom, meus irmãos? Então é necessário o repouso físico, mas também o repouso espiritual. Quem está em Cristo tem esse repouso. Então, lembrar de Mateus capítulo 11, versículo 18 a 20, se não me engano, que diz assim: Jesus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não é? E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer ter descanso para a alma? A alma é a sede das emoções, entende? Dos sentimentos. Tem gente que a alma não tem paz, não vive com paz. É por isso que as pessoas aí de fora têm que fumar 5, 10 cigarros por dia, tem que tomar cachaça, tem bebida alcoólica, cerveja, não sei o que, toma tudo isso, fim de semana enche a cara, para ver se encontra descanso para as almas, mas não encontra descanso. O álcool é um entorpecente, ele faz um efeito quase que imediato, quando entra no sangue, dá aquela sensação de bem-estar na cabeça do alcoólatra. Mas aquilo passa, aí volta a ter necessidade de novo. Por isso que começa tomando um gole, depois 2, depois 5, depois 10, depois um copo, depois meia garrafa, depois 1 litro, e não adianta. Eu já preguei para os alcoólicos anônimos, os AA, e eu vi como é que eles fazem.
para ter abstinência, para não participar do álcool, eles fazem uma espécie de oração lá, dizendo que não tomarei o primeiro gole. Quem já foi desse negócio aí? Ó, não é assim mesmo? Não tomarei o primeiro gole. Ninguém começou tomando 1 litro de cachaça, começou com um gole, né? 2 golezinhos, não tem nada demais, meio copo, não, nada demais, 1 copo, nada demais. Daqui a pouco perde o controle sobre a sua vontade, e Satanás escraviza mesmo. Mas o crente não precisa de nada disso. Está triste, não vai tomar cachaça não, vai para os pés do Senhor, não é? Está perturbado, não vai atrás de droga não, vai para os pés do Senhor, chora nos pés do Senhor, clama a Deus, como diz a Bíblia, clama a mim e eu te responderei, e mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Entrega a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, diz a Bíblia. Mais uma vez, Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Descansa, em Cristo nós encontramos descanso, irmãos. Isso é muito importante, isso é uma verdadeira psiquiatria de Deus, a palavra de Deus tem. Eu tenho um livrinho lá em casa, cujo título é A Psiquiatria de Deus, e é somente com base no Salmo 23, aquele irmão usado por Deus, ele ensina como usar o Salmo 23, os 6 versículos, para você encontrar paz na sua alma. Agora imagina, com a psiquiatria de Deus, ela é tremenda. Você pode usar o Salmo 23, pode usar o Salmo 46, pode usar o Salmo 91, pode usar o Salmo 121, pode usar o Salmo 133 e tantos outros textos na Bíblia, o Pai Nosso e tantos textos para acalmar o seu coração, não é? Glória a Deus por isto. Então aqui a palavra está dizendo que ainda há um repouso, resta um repouso para o povo de Deus na eternidade, mas aqui você já tem um repouso, aqui você já tem um repouso, porque aquele que entrou no seu repouso, veja bem, o próprio Jesus, ele repousou de suas obras, como Deus das suas. Imagine como Jesus cansou aqui na terra, como ele sofreu por nós, como ele perdeu noites de sono, não é? Como ele passou fome aqui na terra, aquelas caminhadas sem ter onde reclinar a cabeça. Jesus disse, tudo aquilo foi a luta dele em prol da humanidade, e a humanidade não dá bolas para ele, a maioria nem quer saber, nem acredita que ele existiu, viu? Não tem problema, mas Jesus cumpriu a sua obra, ele cumpriu, ele sofreu, mas ele foi até o fim, cumprir a missão que o Pai lhe concedeu, e é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque ele cumpriu a missão, não desistiu. Disseram, desce da cruz, e tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo. Se ele tivesse descido, tinha sido derrotado, mas ele precisava cumprir a missão, morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali quando ele morreu, disse, Pai, está consumado. Ele fez a obra, morreu, foi sepultado, passou 3 dias debaixo no túmulo, não é? Mas ao 3º dia ressuscitou, entrou na glória, e como diz aqui, entrou no seu repouso e descansou da sua obra, quer dizer, cumpriu a sua missão. Isaías diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus olhando agora lá de cima para Parnamirim, nesta igreja, ele está satisfeito por ver aqui o trabalho da sua obra, o resultado da sua obra, centenas, milhares de crentes salvos pelo seu sangue na cruz do Calvário. Ele entrou no seu repouso, não é? E descansou. Então o versículo 11 diz, procuremos pois entrar naquele repouso. Procurar, você sabe, é se esforçar para encontrar alguma coisa. A salvação não vem como um pacote, como diz os calvinistas. Você não precisa, a fé não é você que tem, a permanência não é você que tem, tudo vem prontinho para você. Não, Senhor. Jesus disse, o reino dos céus será tomado à força. Tem que se esforçar, tem que fazer sua parte. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Então procuremos, pois, entrar naquele repouso.
Então é preciso procurar, o verbo indica ação, movimento, procuremos. Como é que você procura a salvação? Primeiro, nós já fizemos. Primeira coisa é se arrepender dos pecados, já nos arrependemos. Cremos em Jesus Cristo como Salvador, não é? Já fizemos isto. E agora o que estamos fazendo? Estamos crendo e estamos permanecendo. E para permanecer, o que é que tem que fazer? Permanecer, tem que manter a comunhão com Deus, através de Cristo, tá? Através da santificação, da santidade, da obediência, não é? Se afastando do mundo, porque o mundo, Jesus disse, jaz no maligno. O mundo está no maligno, permanece no maligno, não quer saber de Deus. Os que querem Deus no mundo são uma pequena parte, a menor parte é que quer saber de Deus, a maioria não quer, a maioria quer as falsas religiões, a maioria, esse povo das religiões falsas, eles são enganados, não é? Não conseguiram encontrar o caminho, a verdade, a vida, a porta, tá certo? Então, procuremos entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, está vendo? Isso é a exortação de Deus. Procuremos e nos esforcemos para entrar naquele repouso, ou seja, chegar onde Jesus entrou, chegar no céu, está vendo? É isso que Ele está dizendo para nós, para não entrar no mesmo exemplo, cair no mesmo exemplo de desobediência. O povo de Israel tinha tudo para ser feliz, tudo. O Deus de Israel nunca, nação nenhuma viu, nenhuma, fazer tantos milagres como Jesus fez, não é? Aquele povo naquele deserto, 40 anos, meu irmão, e eles já andaram 40 anos no deserto, sabe por quê? Era para andar só 40 dias, e tem gente que diz que Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus é bom pai, não vai jogar seus filhos no inferno não, que é isso? História é essa? Pois bem, esse Deus que ele disse que é bonzinho, mandaram os espias olhar a terra para ver como era a terra. Eles iam caminhar só 40 dias a pé, mas como desobedeceram a Deus, não creram em Deus, murmuraram, língua de gravata, língua grande, Deus disse, pois bem, já que vocês não creram em mim, então em lugar de 40 dias vai ser 40 anos, 1 ano por cada dia, está vendo? Deus é bom, é a suprema bondade, mas Ele também é a suprema justiça, Ele é juiz. Então vocês agora vão caminhar 40 dias, aí lá vai aqueles 3 milhões de pessoas caminhando, e eles não iam passar, meus irmãos, por certas situações não, 40 dias, volta para onde vocês iam, volta agora, vai para o deserto, chega no deserto agora, vão embora, aí vai passar, passa por isso, passaram fome, passou água, faltou água, Deus mandou, Deus fez todos os milagres para eles não morrerem, mas foram 40 anos, porque murmuraram, e mesmo naqueles 40 anos, como eu já disse aqui, não é? Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda foi com muitos deles levaram os costumes do Egito, até os deuses do Egito eles levaram naqueles 40 anos, que povo terrível, irmão, mas que eu nem admiro quando vejo crente ruim não, hoje na igreja, ou gente que se desvia, ou gente que se divide, ou gente que murmura, não me admiro não, porque a gente não viu os milagres que aquele povo viu, não é? E eles se procederam de maneira tão terrível, negando a Deus, traindo a Deus, adorando a Baal, adorando aqueles deuses, não é? Inventados pelo diabo, inventados pelo homem, para que ninguém caia no mesmo exemplo da obediência. Vamos concluir com esse versículo. Por quê? Porque é uma conjunção causal, não é por causa. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar. Aqui é uma definição da palavra de Deus, não é?
da sua natureza, que nós devemos dar muito valor. A palavra dos homens, meus irmãos, muitas vezes é palavra morta. A Constituição brasileira, por exemplo, de 1988, ela está sendo altamente desrespeitada pelos juízes, pelos magistrados, até pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instituição que foi preparada, não é, para garantir a Constituição. Eles estão passando por cima. Deixa de lado, chuta, o que vale é aquele juiz quer, e pronto. Estão soltando bandidos, ladrões, não é? Teve um juiz que soltou 30 mil bandidos, por causa da pandemia. Não devia soltar, devia fazer uma vacinação intensiva nas prisões, tudo bem, mas soltar os bandidos, eles foram cometer mais crime, estão passando por cima da Constituição, porque a Constituição foi escrita por homens, é lei dos homens, mas essa Constituição aqui, meus irmãos, essa aqui não foi escrita por homem qualquer, não. A Bíblia diz que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus disse que ela não pode passar. Passa o céu e a terra. É a única lei que não pode ser revogada, é a lei de Deus. Ninguém vai revogar. Eu fico admirado como tem certos crentes e até pastores, irmão, dizendo, não, nós precisamos fazer uma releitura da Bíblia. Essa expressão, fazer uma releitura da Bíblia, uma nova tradução da Bíblia. Eu ouvi de um professor amigo meu, da universidade, foi meu professor de administração, não é? Foi secretário de administração do Estado, e eu, viajando com ele, não é? Daqui para Currais Novos, para outros lugares, Pau dos Ferros, ele conversava muito comigo, ele gostava que eu era crente, e eu conhecia a Bíblia. Mas ele um dia disse assim, Erinaldo, é preciso fazer uma releitura da Bíblia, porque você sabe, a Bíblia diz que fala de adultério, mas hoje as pessoas estão vivendo de outra maneira, nova cultura, tem que ver de outra maneira. Eu disse, professor, não tem releitura nenhuma, porque Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Tem releitura não. Não me admira aquele colega professor, um pastor de uma igreja batista de São Paulo, pegou a Bíblia, levantou assim, bem alto, acho que vocês têm esse vídeo, que eu andei passando por aí, pegou a Bíblia bem alto assim, disse, por causa de 2 versículozinhos, usou essa expressão, por causa de 2 versículozinhos, nós condenamos os homossexuais ao inferno. Quem é que condena o homossexual? Eu não condeno ninguém ao inferno. Agora a palavra de Deus condena, é Deus que condena através da sua lei. Não adianta mesmo, não tem nada de releitura, nem contextualizar, nem se adaptar à cultura atual, não senhor. A palavra de Deus está dizendo, é viva e eficaz, ela é viva, não é palavra morta não, ela é palavra viva, por quê? Porque ela tem vida e ela dá vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Já pensou? Palavras são espírito e vida. Abra aí João capítulo 6. Se eu não notei errado, é 63. João 6. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. João 63. João 6, 63. Você vê que a palavra não é palavra de homem, não é filosofia, não é teologia, não senhor. A teologia tem que estar debaixo da Bíblia. Você não pode se guiar por teólogos, você tem que guiar pela Bíblia. A teologia serve para iluminar o entendimento, a interpretação da palavra. Olha João 6, 63, que Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Olha aqui, quando Jesus fez discurso, a Bíblia diz que os discípulos dele ficaram espantados, não é verdade? Querendo voltar atrás. Jesus disse, o versículo 67, vocês também querem se retirar? Olha o que eles disseram. Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Então a palavra de Deus, as palavras escritas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento,
são palavras que são espírito e vida, viu? Não é palavra dita por homens, não. Gramática, substantivo, verbo, advérbio, não é só isso, não. Isso é um meio para a gente, que Deus falou para nós. Elas são espírito, ela vem, palavra do Espírito Santo, elas são vida, né? Palavra de Deus da vida. Louvado seja Deus. Então vamos ver por que essa palavra é viva. Também diz que ela é eficaz. O que quer dizer uma coisa eficaz? Eficaz quer dizer, meus irmãos, que produz efeito. Eficiente quer dizer uma coisa que funciona. E eficaz quer dizer uma coisa que produz efeito. Não é? Produz efeito. Você pode fazer uma coisa, o fulano trabalha muito bem, mas não consegue terminar o serviço. Então ele é eficiente, mas não é eficaz. Pois a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela produz efeito na vida das pessoas. Ela faz uma coisa que psiquiatra nenhum faz, psicólogo não faz, médico não faz, governo não faz, professor não faz, educador não faz, cientista não faz. A palavra de Deus faz. A palavra de Deus faz. Havia um homem no Rio de Janeiro, naquelas favelas, que ele era um assassino cruel. Ele matava as pessoas e o diabo usava ele até para ir no túmulo comer carne de gente lá morta. Era terrível, não é? Pois um dia, ele ouviu alguém pregando o Evangelho de Cristo e ficou impressionado, foi impactado pela pregação da palavra e aceitou Jesus como seu Salvador. Sabe o que aconteceu? Foi transformado completamente e depois se tornou um pregador do Evangelho, ganhou muitas almas para Jesus. Que é isso? A palavra de Deus mudou a vida dele, transformou a vida dele. É isso que quer dizer eficaz. Produz efeito. Produz efeito. Viu? Dá vida e produz efeito. Me lembro quando eu fui distribuir Novos Testamentos com os Gideões Internacionais, quando eu era naquele grupo, não é? Que distribuía a palavra de Deus, lá na base naval. E nós distribuímos aqueles livrinhos desse tamanho, para todo mundo, do comandante até o último soldado, a gente distribuiu lá. Pronto, distribuímos e fomos embora. Cumprimos nossa missão. Não podia fazer apelo. No quartel ninguém faz apelo, não é? Ele permite com a condição de você apenas distribuir a palavra e pronto. Quando eu estava numa quarta-feira, lá na igreja de Natal, fiz um apelo e um rapaz, né, estava lá, era um daqueles soldados que estava lá. Ele entrou na igreja com a Bíblia, e meu Deus, como foi isso? Ele aceitou Jesus, né? Se ele aceitou na Presidente Bandeira, e ele deu o testemunho dele, disse: olha, naquele dia que vocês foram distribuir o Novo Testamento lá no quartel, eu estava pronto para me matar. Ele era lutador de karatê, mas estava muito infeliz na vida, tudo dando errado na vida dele, na vida sentimental, na vida financeira, estava uma desgraça. E ele disse, hoje de noite, ele estava de serviço à noite, não é? Ia tirar o serviço de noite lá, num posto, e ele disse, hoje eu acabo com o meu problema. E ele disse que estava no posto lá dele, quando de madrugada, não é? Ele estava, sim, naquele dia mesmo, com o Novo Testamentozinho no bolso dele, colocou no bolso, que ele estava fardado, a mesma farda do dia, ele estava de noite. E ele disse, quando foi botar a mão, ele pensou assim, pronto, antes que venham me substituir, eu vou pegar a pistola, vou atirar na minha cabeça, e acaba todo o problema. Só que, quando ele botou a mão a pegar a pistola, a mão bateu no Novo Testamento. Ele parou assim e disse, interessante, o livro dos crentes está aqui no meu bolso, sabe uma coisa? Eu vou ler para ver se morro mais tranquilo, não sei. Aí pegou, ele disse que quando queria pegar para ler, uma coisa forçava ele fechar. Quem era? Inimigo. Ele se forçava para ler e algo fechava as mãos dele. E teve uma hora que ele disse assim, Jesus. E quando ele disse Jesus, ele pôde ler o livrinho sagrado. E não pegou mais a pistola para morrer.
E ele disse: meu Deus, amanhã eu vou procurar uma igreja para aceitar esse Jesus como Salvador. Entregou-se a Cristo como Salvador. Por quê? A palavra produziu efeito. A palavra de Deus é viva, é eficaz, produz efeito. A palavra dos homens pode ser muito bonita, um sermão pode ser muito eloquente, mas se não for na unção do Espírito, não faz nada. A pessoa admira, bate palma, etc. Mas quando é na unção de Deus, o Espírito de Deus, a palavra é Espírito e vida, vai lá na alma, no interior da pessoa, e muda tudo de dentro para fora. A educação do seu filho, que eu aprendi na escola, transforma o homem, quando transforma, de fora para dentro. Mas a palavra de Deus transforma de dentro para fora. Dê glória a Deus por isto. Mas vamos concluir. Ela é o que? É viva, é eficaz. Olha outra qualidade dela: mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Era uma arma muito conhecida na época, a espada. Uma espada tinha 2 gumes, um lado e outro, cortava de um lado e cortava do outro, não é? Penetrava no corpo da pessoa, fazia um estrago tremendo, não é? Então, a palavra de Deus aqui está dizendo, é mais penetrante, porque a espada só penetra, irmãos, na carne, no corpo da pessoa, mas aqui diz, é mais penetrante que espada alguma, pois ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Nenhuma espada, nenhuma arma penetra até a visão da alma e do espírito, porque nada material pode penetrar no espírito, nada. Mas com essa palavra é espírito, ela penetra na divisão da alma e do espírito, e nem mais, nas juntas e medulas. Como eu já disse uma vez aqui, quando eu li isso eu não entendi, anos atrás. Meu Deus, como é que a palavra de Deus vai chegar nas juntas e medulas? Que ela penetre na parte espiritual, na mente da pessoa, eu entendo. Agora, na junta, nas medulas, nos joelhos, nos cotovelos, não é, como é que ela pode entrar nas juntas e medulas do Espírito de Deus? Me mostrou pelo seguinte: nós somos formados de 3 partes, estão lembrados? Quais são as 3 partes que a Bíblia diz que nós somos formados? Quem se lembra? Primeiro, qual é? De dentro para fora. Primeiro, espírito. Segunda, alma. Terceira, corpo. Pois bem, então quando você aceita Jesus, ouve a sua palavra, aceita a sua palavra de coração, deixa a palavra entrar na sua consciência. Observe o que ela faz. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, ou seja, na parte emocional, na parte psicológica, nas emoções. E a palavra equilibra as emoções, meus irmãos. E você, com as emoções, a mente equilibrada, seu corpo se equilibra também, até os seus hormônios, suas células. Isto está provado, como dizia o velho ditado latino: mente sã, corpo sadio. Pois a palavra de Deus faz isso, viu? Penetra na alma e no espírito, das juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, não é? Um rapaz, uma vez, quando eu dirigi a mocidade lá em Natal, era um rapaz que tinha sido homossexual, aceitou Jesus como Salvador, mas teve recaídas. De vez em quando ele recaía, se reconciliava, depois caía de novo, até que um dia ele não suportou mais. Ele disse: hoje eu vou me matar, não tem solução para mim. Fui ser crente, mas não adiantou. E ele então estava na reunião da mocidade, eu não sabia de nada, e não vou dizer por acaso, entendi de ler um texto na Bíblia que fala, que Deus diz assim: viverás, não morrerás. Tem um versículo que diz isso. Eu li e dei uma palavra para a mocidade com base naquele texto todo. Nem me detive muito nesse versículo, não morrerás. Pronto. Depois ele me procurou, disse: irmão Alinaldo, naquela tarde eu planejei, era a última reunião da mocidade que eu ia, e planejei, quando chegasse em casa, me matar, me enforcar. Mas quando o Senhor leu aquela palavra,
aquele versículo, viverás, não morrerás, aquilo penetrou no meu coração de uma forma tão grande, Deus falou tão profundamente comigo, que era como se eu estivesse ouvindo Ele dizer, você não vai morrer não, e eu não quero mais morrer. Dê glória a Deus por isso, viu? É viva, é eficaz, mas penetrante que a espada alguma, 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, meus irmãos?